Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso grupo é composto por Clara Oliveira, por mim, Cristiane Stephanie, por Graziele Ribeiro, Matheus Lima e Yasmine Guimarães. Vamos falar da Lei 13.146, que é sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E vamos abordar sobre os direitos fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Vida, no artigo 10. Compete ao poder público garantir dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida, seja referente à saúde, à sexualidade, paternidade, maternidade, à alimentação, à habilitação, à educação, profissionalização, ao trabalho e até mesmo a reabilitação, entre outros, né, como acessibilidade, reabilitação ao transporte. E fala também que em estado de risco, emergência ou estado de calamidade, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo ao poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Já no artigo 11, fala que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou qualquer outro tipo de intervenção sem o seu consentimento. Então, não pode forçar essa pessoa de forma alguma, ou não seja que ela assine um termo de consentimento, sabendo de todos os riscos, os benefícios. E esse consentimento, ele é sempre é, prévio, né? Que antes da pessoa ser submetida à cirurgia, né? Então, antes dela submeter à cirurgia, tem um consentimento, ela fica sabendo de todos os riscos, os benefícios que vai acontecer, né? Ele também deve ser livre, a pessoa não deve sofrer nenhuma pressão por parte de ninguém, ela tem que sentir à vontade, tranquila. E ele também tem que ser esclarecido, deixando bem claro, né, as vantagens e desvantagens que esse procedimento pode trazer. E no artigo 12, trata também, né, que para qualquer procedimento, tratamento ou pesquisa científica é indispensável o termo de consentimento. A pessoa tem que estar ciente de tudo que vai acontecer, né? Tem que explicar para ela passo a passo do que vai fazer, o que vai acontecer antes e depois desse procedimento também. E no artigo 13, fala que a pessoa com deficiente somente será atendida sem seu consentimento, em casos de risco de morte e de emergência em saúde. Ou seja, a pessoa passou mal, teve um acidente, né? Teve um acidente, a pessoa está grave, não tem seu consentimento para fazer algum procedimento, né? Aí, aí ela pode ser, né, atendida sem o seu consentimento, porque vamos supor, a pessoa está ali inconsciente. Então, tem que ter alguém para responder por ela. Então, pode ser um parente, né? Ou pode ser o hospital que possa decidir isso, né? Mas vai ser sempre visando por um tratamento rápido, né? E a melhora do quadro desse paciente. E não vai ser feito nada além do permitido, né? Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o direito à habilitação e à reabilitação. No artigo 14, fala que o processo de habilitação, né, e de reabilitação é um direito das pessoas com deficiência. O processo de habilitação e de reabilitação, ele tem como finalidade o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficiência. Então, desenvolver mesmo os talentos, as habilidades, né, as aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais e profissionais, né, além das artísticas também. E desenvolver essas potencialidades
contribui para a conquista mesmo da autonomia da pessoa, né, com deficiência e da participação na sociedade, com a igualdade, né, de condições e oportunidades. No artigo 15, tem as diretrizes que devem ser observadas para cumprir o direito da habilitação e reabilitação. É importante o diagnóstico e intervenção precoce, a adoção de medidas para compensar a perda ou limitação funcional, né, buscando o desenvolvimento das aptidões da pessoa com deficiência, uma atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência e a oferta de serviços articulados, né, com uma atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas de cada pessoa com deficiência e a prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, respeitando, né, a organização das redes de atenção à saúde nos territórios e as normas do Sistema Único de Saúde. O artigo 16 traz o que deve ser garantido nos programas de habilitação e reabilitação, que são a organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência. Tem que ter acessibilidade em todos os ambientes e serviços, tem que ter uma tecnologia assistiva e de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e um apoio profissional, de acordo com a especificidade de cada pessoa com deficiência. É importante também ter a capacitação, né, continuada de todos os profissionais que trabalhem com as pessoas com deficiência. E o artigo 17, ele traz que o SUS e o SUAS, eles devem promover ações para garantir que as pessoas com deficiência e sua família tenham informações e orientações sobre as políticas públicas, né, disponíveis, com a finalidade de propiciar uma plena participação social da pessoa com deficiência. E essas informações e orientações, elas devem ser nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, de proteção e defesa de direitos e em todas as áreas que possibilitem a pessoa com deficiência exercer sua cidadania. Sobre o capítulo do direito à saúde, é mencionado o dever do sistema de garantir a atenção em todos os níveis às pessoas com deficiência, sempre visando a universalidade e igualdade. Um dos fatores é por se ter a presença dessas mesmas pessoas na elaboração de políticas de seu interesse, pois nada mais representativo em uma ação do que o seu processo ser cercado de opiniões do público com quem se fala. Além disso, é necessário que um atendimento com as pessoas com deficiência seja seguro, ético, regulamentado, baseados em direitos e deveres, tornando-o especializado, ao ter preservado sua dignidade e autonomia. Para os profissionais, é lembrado que deve oferecer a eles uma capacitação de qualidade, pois nenhum atendimento tem sua qualidade preservada não tendo assegurado a base de uma conduta profissional. Somado a isso, também é mencionado a importância e necessidade de determinadas ações, como diagnóstico e intervenção, serviços de habilitação e reabilitação,
atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial, internação, vacinação, atendimento psicológico, respeito à sua especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Também, informação adequada e acessível, serviços projetados para prevenir demais comorbidades, como também estratégias de capacitação permanente das equipes, dispositivos auxiliares, entre outros. Importante lembrar do último tópico desse artigo, mencionado abaixo da imagem, que informa que as diretrizes desse artigo devem ser também para instituições privadas que participam de forma complementar ao SUS ou que recebem recursos públicos para a sua manutenção. Ou seja, são direitos e deveres básicos que devem ser regidos por instituições que seguem um parâmetro público. Entretanto, entende-se também que é importante que todas sigam tais conceitos. Já no artigo 19, é dito que compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, ou seja, em casos de gravidez, que deve ser acompanhada para não gerar danos, questões alimentares, como vigilância, nutrição, prevenção e cuidado, aprimoramento e expansão dos programas de imunização, que quer dizer o controle ou erradicação das doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis, e de triagem neonatal, diagnóstico de doenças congênitas ou infecciosas assintomáticas no período neonatal, e também a identificação e controle da gestante de alto risco, que, como dito, pode ser um fator de risco para outros danos. Outros 3 artigos deste capítulo são o artigo 20, que fala sobre serviços e produtos e sua necessidade de garantia das mesmas ofertas às pessoas com deficiência, visto que pode haver uma discrepância por conta disso em partes, o que não é aceitável. O artigo 21, que é sobre o atendimento não residencial, lembrando que é assegurado para esses indivíduos um transporte e acomodação de qualidade para o paciente e seu acompanhante, assim como mencionado no artigo 22, que diz que, em caso de internação, a instituição de saúde deve proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. O artigo 23 veda toda e qualquer forma de discriminação relacionada às pessoas com deficiência, uma vez que o preconceito ainda é presente e houve historicamente atos impróprios desse tipo. O artigo 24, então, diz sobre a importância do acesso a serviços e informação, seja qual for o meio. Por fim, tem-se o artigo 25, super importante e presente em nossa realidade, que diz que o acesso da pessoa com deficiência deve ser assegurado nos espaços de serviço de saúde. E o 26, que traz à tona a importância de um trabalho conjunto entre saúde e segurança, pois, em casos de suspeita ou confirmação de violência, assim como nele citado, deve haver uma notificação informando os demais responsáveis para manter o indivíduo em segurança e garantir sua qualidade de saúde física e mental. Capítulo 5. Direito à moradia. Em 1948, através da Declaração dos Direitos Humanos, o direito universal à moradia foi reconhecido, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Tratando agora das especificidades da pessoa deficiente e a moradia, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 31, que garante o direito à moradia digna da pessoa com deficiência, seja com os seus pais naturais, ou seja com alguma família substituta ou acompanhante, companheiro, cônjuge. O deficiente possui
esse direito declarado por lei e ainda por cima essa deficiência, essa residência, esse local de habitar, ele precisa ser responsável pela proteção integral da modalidade de residência inclusiva, né? Então, o pessoal do SUS aí tem condições de ajudar, de orientar, né, até mesmo, eu acredito que tenha esse papel de informar a pessoa que ela possui esse direito e que, de alguma forma, o SUS pode ajudar. Principalmente se a pessoa deficiente não possui condição de autossustentabilidade ou algum vínculo familiar que possa auxiliá-la. Moradia, deficiência e poder público. Vamos abordar agora as entrelinhas dessas relações, né, entre essas três pessoas diretas ou indiretas, que é o deficiente, a casa, né, o lugar onde ele mora, a moradia, e o governo. Então, o governo, ele tem programas e ele desenvolve ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de casas que garantam a independência dessas pessoas com deficiência. Quer dizer, na teoria, o poder público deveria apoiar isso, né? Que na realidade existem vários outros fatores limitantes burocráticos e econômicos, socioeconômicos. Os programas habitacionais públicos ou que possuam recursos públicos, mesmo que de maneira parcial, dá prioridade para a aquisição de imóvel às pessoas deficientes. Então, nós sabemos que existe uma reserva, entre aspas, de 3% dessas unidades habitacionais subsidiadas pelo governo para as pessoas com deficiência. Por lei, essas pessoas elas têm a segurança de fazer um financiamento compatível com a realidade financeira dessa pessoa. Também seja de divulgar que existe uma lei que garante esse acesso e que mesmo que ela não seja cumprida, eles devem saber que ela existe e batalhar para que isso aconteça.